Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá, pessoal! Boas-vindas ao Conversa de Classe. E hoje nós temos a chance de mergulhar num mundo fascinante. A gente vai falar um pouquinho sobre a pedagogia de projetos. E para isso eu tenho a honra de receber uma convidada. A gente se conheceu agora, mas as referências foram tantas vindo dela que parece que eu já conheço ela desde a infância, né? A gente vai receber a Larissa Romandini. E ela é bióloga, né? Trabalha com gestão ambiental, mas tem um foco grande aí na educação ambiental e uma abordagem disruptiva, né? Tanto que ela vai decifrar aqui para a gente o mundo da pedagogia de projetos. E eu já combinei com ela que eu vou começar mandando aqui a primeira pergunta. Hilari, você lidera uma escola que utiliza a pedagogia de projetos como base para o desenvolvimento dos estudantes. Eu queria saber como que essa abordagem se diferencia do estudo tradicional e como que ela impacta no engajamento e no aprendizado dos alunos no dia a dia. Larissa, professora Larissa, boas-vindas ao Conversa de Classe. Obrigada, Maíra, é um prazer estar aqui. Agradecer a Kátia também pela indicação maravilhosa. Gostoso falar um pouquinho sobre essa prática tão maravilhosa mesmo de fazer educação por meio dos projetos. Eu trabalhei como professora, né? A gente chama de tutora de sala por 4 anos, dentro dessa metodologia, e agora eu estou como coordenadora da mesma escola. Então, a gente tem uma bagagem aí interessante para partilhar. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa muito importante é como é que impacta, né? E como que é esse processo. Nessa escola que eu trabalho, a gente traz os projetos sempre a partir do interesse dos estudantes. Então, a gente tem todo trimestre um levantamento de interesses com o grupo, e podem ser as coisas mais variadas que a gente pode imaginar, né? Então, eu quero falar sobre portas, ou eu quero falar sobre fórmula de Bhaskara. Surgem coisas aleatórias, mas também surgem coisas relacionadas aos conteúdos, né? Então, esse já é o ponto inicial para engajar os estudantes. A gente não traz algo porque a gente quer ou porque tem um roteiro planejado, né? A gente parte do interesse deles, e aí essa figura do tutor, que é um professor de sala, faz a conexão dos conteúdos da BNCC, habilidades socioemocionais, a gente vai relacionando e costurando tudo isso junto com o interesse da turma. Então, essa é uma figura super importante, né? Essa é uma abordagem que demanda uma postura de muito mais engajamento dos estudantes, né? Uma postura mais ativa, porque eles, desde o escolher um tema até o momento de seguir engajado com aquilo, né? Às vezes rola um interesse mais no começo e aí dá uma desanimada, a gente, bora lá, pessoal, a gente escolheu o que a gente vai desvendar em relação a esse tema, né? Quais são as nossas curiosidades em relação a esse tema? Então, a gente coloca o estudante ali como agente mesmo, né, do seu processo de ensino e aprendizagem, né? Ele traz o tema e muitas vezes a gente consegue construir o caminho, qual é o percurso que a gente vai conduzir com essa turma até chegar a um produto final, por exemplo, né, dentro de um projeto. Então, a gente consegue trazer contextos muito variados, fazer diversas experimentações com os grupos, de forma que esses temas sempre sejam conectados com a vida deles, né, diferente de eu trazer só uma coisa mais apostilada e seguir um cronograma porque eu preciso seguir. E a gente passa pelos conteúdos da mesma forma, mas sempre trazendo esse olhar muito mais conectado com o mundo mesmo. Larissa, que incrível, né? E o nosso público aqui que acompanha o Conversa de Classe é de docentes, basicamente, né? Mas também tem um pessoal que ainda é graduando, né? Que ainda vai entrar nesse mundo da escola, no mundo do mercado de trabalho. E eu sempre digo assim que faz falta a gente ter pessoas como você que viveram isso na prática, né? É claro que pedagogia de projetos, acho que é bastante conhecido o nome, né? A gente tem aí muita gente que faz formação, até tem pós-graduação que fala sobre o assunto, mas acho que é totalmente diferente quando a gente ouve alguém dizendo da vivência, né? E eu imagino
que, embora ela tenha muitos benefícios, eu acho que ela também é desafiadora, né? E aí você pode até me corrigir, porque eu quero fazer um recorte de desafio aqui, pensando na formação de professores e na adaptação para os alunos. Você pode contar um pouquinho para a gente quais são os principais desafios que você encontrou ou encontra ainda na implementação dessa metodologia, e como que você e a sua equipe têm superado aí essas barreiras? Perfeito, Maíra. É exatamente isso, né? Quando a gente sai de uma abordagem tradicional, em que o estudante está ali de uma forma mais passiva em relação ao processo ensino-aprendizagem, tem um tempo maior, né? Para que eles se apropriem disso e vire aquela chavinha de falar, opa, então sou eu que preciso fazer? Eu que estou escolhendo o que eu vou fazer, né? Sempre com o contorno ali, né? Desse professor de sala. Mas esse engajamento, ele demora um pouco para acontecer. Os nossos estudantes não estão acostumados a serem autônomos, né? E a gente não dá autonomia para as pessoas, né? A gente ajuda nesse processo de construção. Então, pensando nos estudantes, acho que não é a maior dificuldade, mas um dos maiores desafios que a gente enfrenta é exatamente esse papel, né? Deles se perceberem como pessoas ativas ali, né? A gente vai construir juntos, né? Não é a figura do professor trazendo e copia da lousa e faz. Depende da participação, depende do engajamento. O processo de avaliação, inclusive, né? É um processo que tem um pouco de dificuldade no início, né? Eles não estão acostumados a fazer uma prova, recebem uma nota de volta. Dentro de uma metodologia de projetos, a gente trabalha com avaliação processual. Então, tudo que esse estudante está fazendo em sala está sendo visto, ouvido, observado, né? A participação e a não participação desse estudante. A gente vai entendendo, não está participando, mas porque ainda não se soltou, a gente ajuda a desenvolver habilidades para que ele possa participar mais ativamente, ou ele não está participando porque ele ainda não conseguiu chegar lá naquele conteúdo, né? Então, como é que a gente vai fazendo esses ajustes? Mas essa questão do comprometimento e desse entendimento da participação deles é um desafio no início. Em relação à equipe, a gente vai ajustando com formação, né? Então, agora que eu estou trabalhando mais na parte de coordenação, formação continuada sempre com a equipe. E tem muito a ver com desconstruir também, Maíra, esse papel do professor como o conhecedor de tudo, né? E o estudante ali só recebendo. As pessoas que chegam ali para trabalhar conosco, elas têm essa visão de mundo já diferente, mas mesmo assim, na teoria é uma coisa, e quando a pessoa se vê ali naquele lugar de, nossa, realmente eu estou partilhando o planejamento com meus estudantes, a gente vai pensar junto, a gente vai colocar o cronograma e vai ver o que cabe e o que não cabe, e eu preciso também, né, no papel de professor ali, ajustar conteúdos e habilidades que precisam ser desenvolvidas dentro daquele espaço de tempo, né? Então, a formação continuada é algo que ajuda muito, né, nesse processo de pensando na formação da equipe, e olhar muito para essa desconstrução, né, do papel do professor, passando tudo para um professor que dá suporte para que esse caminho seja trilhado. Hilari, eu acredito, né, que a pedagogia de projetos, ela vai permitindo essa integração profunda entre diferentes áreas do conhecimento, né? Eu queria saber se você consegue compartilhar com a gente alguns exemplos bem-sucedidos, né, que conseguiram conectar aí as áreas do conhecimento dessa forma mais significativa, e como que foi aí essa promoção dessa aprendizagem mais holística para os estudantes. Tenho alguns exemplos aqui, fiquei recuperando na minha memória e foi uma delícia revisitar as práticas que eu desenvolvi com alguns dos grupos aí ao longo desses anos. Tem um exemplo que eu gosto muito de passar para todo mundo, Maíra, que é um projeto que a gente desenvolveu durante a pandemia. A gente estava em 2021 e as crianças queriam fazer uma festa junina. A gente falou, gente, não vai rolar a festa junina em 2021, não tem como a gente se reunir, a gente nem tinha voltado para a escola direito ainda. Mas eles queriam muito, o interesse deles era esse. A gente quer fazer uma festa e a gente quer fazer uma festa junina. E aí, dei aquela parada, falei, pô, como é que a gente pode organizar, né? E aí eu levei a proposta para eles. Gente, é possível a gente planejar uma festa junina, a gente pode passar por construção das brincadeiras, organizar tudo, montar essa proposta por escrito, e o nosso produto final vai ser o planejamento de uma festa junina. Vocês topam? E eles toparam. E foi um projeto que eu acabei conduzindo com a turma. Então, eu, como bióloga, propus ali, né? E se a gente fizesse uma festa junina que tudo fosse sustentável? Que as brincadeiras... Então, ao invés de eu só colocar, jogar o dardo no balão, eu vou
trazer algum contexto relacionado ao meio ambiente. Então, a gente dividiu pequenos grupos, cada grupo organizou uma brincadeira típica de festa junina, mas com uma roupagem aí de meio ambiente, e eles produziram tudo, desde as regras, fizeram as partes mesmo, né, as coisas físicas da brincadeira, e por fim estruturaram as regras. E a gente arquivou isso, entregou para a diretora da escola, e no ano seguinte, em 2022, a gente estava de volta na escola, e a festa junina foi baseada no que eles planejaram. Então foi muito rica essa experiência, né? A gente trabalhou ali, além dos conteúdos de ciências, né, e geografia que eu fui trazendo para eles poderem montar as brincadeiras, muito dessa parte da expectativa, né? Como é que eu organizo alguma coisa? Como é que eu faço um planejamento que qualquer pessoa vai poder olhar e vai poder estruturar isso? Como é que eu estou fazendo uma coisa que eu nem sei se vai acontecer? Né? Então, a gente trabalhou muitas coisas nesse sentido. Então, esse é um projeto que eu gosto muito de compartilhar. Foi realmente um sucesso. Poderia te contar muitos outros aqui. Você fala para mim, vamos falar mais um, mais dois, eu posso te contar. Me avisa aí que eu conto mais. Você pode contar quantos você quiser, Lari. Mas assim, eu acho até que eu faço um destaque já na sua fala, né? Que a gente consegue ver na descrição que você traz habilidades acadêmicas, né? Mas também você está falando do desenvolvimento de competências que são socioemocionais, né? Que também estão aí dentro desse, digamos, desse chapéu, né? Eu acho que a aprendizagem baseada em projetos, ela nunca vem sozinha, né? Ela traz aí várias situações junto com ela. Eu queria saber como que você vê, né, a competência socioemocional na formação de indivíduos mais conscientes, mais críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo. E é claro, se você quiser associar essa resposta com um exemplo, a gente vai adorar também. Perfeito, Maíra. Eu acredito que seja uma parte fundamental, né? Eu acho que essa é parte da riqueza de trabalhar com os estudantes por projeto. Porque a gente consegue ir agregando e conectando as coisas de forma realmente transdisciplinar, né? Eu não estou olhando só para ciências, eu estou olhando para muitos aspectos, né? Quando eu trouxe esse exemplo do projeto da festa junina. Eu acho que é fundamental a gente trabalhar nessa educação também das habilidades socioemocionais, né? Como é que a gente forma as nossas crianças para serem adultos e adolescentes autônomos, responsáveis, conscientes, né? A gente precisa olhar para isso. E eu acho que trabalhar dessa forma, nessa escola que eu trabalho, a gente sempre tem a figura do tutor, né? Que é uma pessoa que acompanha o grupo o tempo inteiro. E essa figura é fundamental, do meu ponto de vista, né? Porque é uma pessoa que acompanha e consegue fazer um vínculo muito único com cada estudante. Então, a gente consegue desenvolver, de fato, relações ali que são muito profundas. E quando a gente vincula e está fazendo as coisas com afeto, com um conhecimento profundo de cada criança, de fato, a gente vai promover um processo de aprendizagem muito mais significativo para eles, né? E a gente traz muito da nossa visão também de mundo, né? Então, tá, eu me importo com o meio ambiente só porque eu sou bióloga, ou eu me importo com o meio ambiente porque tem uma empatia, uma consciência ambiental que aí vai entrando em outras áreas, né? Então, essa conexão com os estudantes promove isso de forma muito mais potente, né? Vou aproveitar que você me deu a deixa aí para contar de mais um projeto. A gente fez com um mestre de língua portuguesa, que é um professor de área específica, no ano passado, um projeto que chamava Cartas Voadoras. E esse projeto, eles estavam ali, a gente olha mais para as necessidades, né, de aprendizagem do grupo, mas eles estavam pirando em carta. Como é que a gente escreve carta? Por que escreve carta? A gente não escreve mais carta em 2023, né? Poxa, será que a gente não escreve mais carta? E aí a gente trouxe a ideia deles e a crítica deles do escrever letra cursiva não serve para nada nesse momento, né, atualidade, com a função social da escrita. E aí a gente conectou, né? Como é que a gente pode usar a escrita a favor da sociedade, né? Trazer isso. E aí o produto final foi escrever. Eles montaram uma barraca, homenagearam Maria Firmino, montaram uma barraca numa praça e escreveram cartas para as pessoas que estavam passando. Então a gente desenvolveu ali escutativa, esse respeito pelo outro, né? Essa importância, poxa, eu super sei escrever, eu tô tranquila e eu nem gosto. Mas será que a gente vive num país que todas as pessoas estão na mesma condição, estão em relação de igualdade, né? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor? Então, essa questão do desenvolvimento de habilidades socioemocionais eu vejo como peça-chave, assim, né? Não só da educação por projetos, mas de todo o processo. Lari,
Muito obrigada da sua participação, obrigada da sua generosidade de contar para a gente aí de forma tão profunda, né, essa prática de pedagogia de projetos. Não é todo mundo que consegue viver com essa intensidade e com essa verdade que você trouxe aí para a gente. De fato, assim, estou muito honrada de ter te recebido aqui, de você compartilhar com o nosso público as suas inspirações, né, e as suas construções aí, claro, né, com a sua equipe também. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Obrigada, Maíra.